Meus amigos, estamos aí de volta dando sequência ao estudo das preliminares. Nesse vídeo vamos tentar concluir de uma vez por toda a análise das preliminares de contestação. Tudo bem? E aí, na sequência, a gente dá continuidade ao estudo das respostas do réu. Tudo bem? Então, não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus amigos. Então, nesse vídeo, a gente vai trabalhar aí os incisos finais do artigo 337. Tudo bem? Chamar a nossa lousa para dar sequência aí ao nosso caderno. Muito bem, pessoal. Então, dando sequência, né? Artigo 337 do CPC, que é o que a gente está estudando. Vídeo passado nós vimos os incisos 9 e 10. Nesse vídeo, inciso 11. Tudo bem? Vamos lá. Ausência de legitimidade, ou interesse processual. Então temos aqui, né, duas matérias, sabendo a verdade, né? Ausência de legitimidade ou ausência de interesse processual. Professor, eu estou me lembrando dessas expressões, né? Legitimidade, interesse processual. Professor, nós não estamos falando de condições da ação? Exato. Legitimidade ad causam, né? Legitimidade para a causa, e o interesse processual, que é o interesse de agir, né? Então temos aqui condições da ação, né? E aí, vocês vão me permitir trabalhar aqui de maneira bem rápida com esses dois institutos, legitimidade e interesse processual, por causa da nossa playlist sobre teoria geral da ação, né? Aliás, uma das playlists mais acessadas aí do nosso canal. O pessoal gostou bastante aí do conteúdo, então eu remeto você para a nossa playlist de teoria geral da ação, para que você possa compreender esses institutos, né? O que nós podemos dizer, só para não passar batido? O Código de Processo Civil de 2015, ele não utiliza mais a expressão carência da ação, né? Ele não utiliza mais a expressão carência da ação. A carência da ação é um fenômeno que se verifica quando não existe condição da ação, né? Carência da ação é falta de condição da ação. Tudo bem? E aí o que acontece? O CPC 2015 não utiliza mais essa terminologia. E aí, por isso, né, que surgiu uma grande polêmica, alguns doutrinadores dizendo que o Código de Processo Civil 2015 teria extinto as condições da ação, né? Na verdade, as condições da ação, elas teriam se transformado em pressupostos processuais. Quem escreve com muito brilhantismo sobre o tema é o professor Fred Didier. Entretanto, essa corrente, ela não é o que prevalece atualmente, nem na doutrina, nem na jurisprudência, tá? Em que pese o código não mais utilize a expressão carência da ação, nós ainda temos a legitimidade e o interesse de agir como condições. Tudo bem? Os detalhamentos sobre cada um dos institutos eu remeto você para a nossa playlist de teoria geral da ação. Tudo bem? E aí eu me permito avançar para o inciso 12, onde nós vamos ter a falta de caução ou de
outra prestação que a lei exige como preliminar. Então tá aqui. Conteúdo do inciso 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Tudo bem? O que a gente pode então falar aí sobre essa preliminar? Veja, em alguns casos, para que o autor ingresse com uma ação, é preciso que ele preste uma caução. Caução, para quem não sabe, é garantia, né? Então, o autor, se quiser propor uma ação, ele precisa prestar uma caução. Vamos mudar de tela? É o que acontece no caso do artigo 83 do Código de Processo Civil, né? O artigo 83 diz que quando o autor da ação ele for brasileiro ou estrangeiro, mas residir fora do Brasil, né, ou deixar de residir no país durante o curso do processo, ele precisa prestar uma caução. Essa caução ela se destina a garantir o pagamento das custas e dos honorários advocatícios da parte contrária, né? No caso aí de sucumbência. Essa caução é necessária se não houver bens imóveis no Brasil que assegurem esse pagamento, né? Então, o autor, se ele mora fora do Brasil, né, e ele não tem bens imóveis aqui no Brasil, para ele ingressar com uma ação aqui no Judiciário Brasileiro, ele tem que prestar uma caução para que ele tenha aí uma garantia, para que o réu, melhor dizendo, né, tenha uma garantia no caso aí do pagamento das custas e dos honorários se houver sucumbência. Tudo bem? Outro detalhe também importante, e esse detalhe você vai encontrar no artigo 82, né, do Código de Processo Civil, é o seguinte: quando você ingressa com uma petição inicial, quando você apresenta uma petição inicial, você tem que juntar o comprovante de recolhimento da taxa judiciária e demais despesas exigidas pelos tribunais, né? Claro, né? Ah, professor, fora os casos de gratuidade da justiça. Sim, mas via de regra, quando você ingressa com uma petição inicial, você tem que juntar o comprovante de que você pagou a taxa judiciária, né? Lembre-se, a atividade jurisdicional, em regra, ela não é gratuita. Você precisa pagar para ingressar no Poder Judiciário, tudo bem? Então é exatamente isso que o inciso que nós estamos trabalhando, aqui o inciso 12 do 337, ele está dizendo, tá? Professor, e aí? Né? E se o autor ele não efetuou a caução ou essa outra prestação? Né? O que acontece? O réu suscita a questão em preliminar de contestação, né? Ou o juiz conhece de ofício, e aí o autor ele será intimado para regularizar o pagamento. Tudo bem? Então, o autor, ele vai ser intimado, tá? Para, aí atenção, hein, pessoal, para no prazo, cuidado aqui com esse prazo aqui que nós temos. Se o juiz ele intima para regularizar o pagamento, o autor tem 15 dias para fazê-lo. Tá? Ele tem 15 dias para fazê-lo. Sob pena, atenção agora, sob pena, ou seja, se o autor não regulariza, extinção do processo. Extinção do processo. Então, nesse caso aqui,
nós temos uma defesa peremptória. Temos uma defesa peremptória, né? Porque ela gera a extinção do processo. Note, o juiz ele sempre dá a oportunidade para corrigir o vício. Né? Nós até vimos isso no vídeo passado. Se tem um defeito na representação, ou se tem aí uma falta de capacidade, o juiz intima o autor para corrigir o vício. Só que se o vício não é corrigido, aí não tem jeito, aí você tem que extinguir o processo, tudo bem? Aliás, tocando aí no assunto, eu esqueci, deixa eu voltar aqui, eu esqueci de classificar o inciso 11, né? A ausência de legitimidade ou interesse processual. E aí, professor, o que é? É dilatória ou peremptória? Resposta, vou colocar aqui, é peremptória. É peremptória. Tudo bem? Se o juiz acolhe a alegação de ilegitimidade ou falta de interesse processual, o juiz, se acolher, extingue o processo. Portanto, é uma defesa peremptória. Eu havia esquecido de fazer a classificação, mas está aqui para você. Tudo bem? Inciso 11, então, trabalhamos, né? Tem aí essa questão da caução do artigo 83, depois você dá uma lida, né? Tem aí a caução do artigo 83 para os casos em que o autor reside fora do Brasil e não tem aqui bens imóveis, né? E aí no caso do 82, que a gente também pode citar, que é a hipótese de pagamento das taxas judiciárias, né? Taxas judiciárias. Então, quando eu entro com uma petição inicial, eu tenho que mostrar, ó, juiz, estou entrando aqui com a petição inicial, mas eu paguei as taxas, eu paguei as despesas. Tudo bem? Para finalizar aí a matéria, inciso 13, vamos conseguir finalizar neste vídeo. O inciso 13, ele fala da indevida concessão do benefício, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Perceba, a gratuidade da justiça, o Instituto da Gratuidade da Justiça, né? Nós vamos ter aqui no nosso canal uma outra playlist onde eu vou esmiuçar o assunto da gratuidade. Aqui, para nós, né, o que nos interessa é o seguinte. O CPC 2015, ele não traz mais a impugnação em apartado. Né? Ela não traz mais a impugnação em apartado. Então, o que acontece? Se o réu entende que o autor ele não é merecedor da gratuidade da justiça, o réu, em preliminar de contestação, alega: ô juiz, você concedeu gratuidade da justiça para o autor, mas ele não merece esse benefício, porque ele não precisa. Né? E a gratuidade da justiça, atualmente, ela vem sendo aí alvo de muita discussão, muita polêmica, por conta de abusos que a gente verifica na prática. A ideia por detrás da gratuidade da justiça é preservar a garantia constitucional de acesso à justiça. Né? A ideia é você não impedir que pessoas pobres, pessoas com dificuldades financeiras, acessem o poder judiciário. Né? Então você traz aí uma valorização do acesso à justiça. Né? A gratuidade da justiça, ela na verdade é a isenção no pagamento das custas e despesas devidas ao longo do processo. Tudo bem? Desde que a parte comprove essa insuficiência de recursos financeiros. Só que na prática, o que acontece? Você tem autores ingressando com ações, né, e pedindo a gratuidade da justiça, só que quando você vai ver, o cara tem dinheiro. Né? Inclusive, uma das polêmicas é
Você pode utilizar aí postagens das redes sociais, né? Facebook, Instagram, porque tem gente que ostenta nas redes sociais e aí vai entrar com uma ação e pede gratuidade da justiça. Nós temos decisões em que o juiz não concede ou até mesmo revoga o benefício da gratuidade da justiça por conta aí dessas postagens nas redes sociais, Facebook, Instagram e outras, né? Então o que acontece? Os abusos têm levado aí a uma grande discussão em volta da gratuidade da justiça. Tudo bem? Bom, professor, entendi, né? O réu, ele alega que o autor não é merecedor da gratuidade da justiça. Mas me diz uma coisa, professor, só a título de curiosidade, por que o réu teria interesse nessa defesa? Né? Porque, veja, se o autor é beneficiário da justiça gratuita, ele vai estar isento do pagamento das custas, etc. Veja, por que o réu se incomoda com isso? A resposta é muito simples, porque te dou um exemplo, inclusive. Às vezes, o autor pede gratuidade da justiça. E o que o autor faz? Com vistas à gratuidade da justiça, o autor joga o valor da causa lá nas alturas. Porque muitas despesas são calculadas com base no valor da causa, né? Despesas, multas, etc. Então o que o autor de sacanagem faz? Ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não paga nada, e joga o valor da causa lá nas alturas para prejudicar o réu. Para o réu pagar mais, né? Pagar mais custas, pagar mais despesas. E isso é uma sacanagem, né? Isso é uma sacanagem. Então o réu, ele pode, além de discutir o valor da causa, ele também pode falar, olha, ô juiz, o autor, ele não é merecedor da gratuidade da justiça coisa nenhuma. Tudo bem? Isso é aí uma possibilidade. Bom, beleza, professor, e se o juiz acolhe essa defesa processual, o que acontece? Resposta, o autor, ele é intimado, tudo bem? Para recolher as despesas processuais que tiver deixado de pagar. Beleza? Ele vai ter aí que recolher. Professor, então trata-se aí de uma defesa o quê? Trata-se de defesa peremptória. Trata-se de defesa peremptória. Por quê? Porque o juiz intima o autor para recolher os valores, né, que ele tiver deixado de pagar. Se o autor não recolher os valores, o juiz extingue o processo sem análise de mérito. Tudo bem? Sem análise de mérito. Depois, na nossa playlist, em que nós falarmos sobre gratuidade da justiça, nós vamos estudar também que se o benefício ele foi obtido de má fé, o autor vai estar sujeito aí ao pagamento de uma multa, né, uma multa aí bem pesada, tá? Mas aí a gente depois destrincha esse assunto melhor. O importante é agora que nós terminamos a análise das preliminares. Meus amigos, é com grande felicidade que eu informo que terminamos a análise das preliminares de contestação. Mas devo alertá-los que nós ainda não terminamos o assunto contestação, tá? Nos próximos vídeos a gente ainda tem algumas considerações finais a fazer sobre essa defesa do réu, tudo bem? Mas, graças a Deus, não temos mais preliminares, matamos aí o estudo, tá bom? Espero que você tenha gostado e, se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.